Olá, esse é o primeiro episódio do Papo de Fé, com Jader Maranhão, que sou eu. E nesse primeiro episódio eu tenho o prazer de estar como meu convidado, o pastor Adriano Ribeiro, da Igreja Metodista Edificando Vidas. Pastor, o seu cumprimento aos nossos ouvintes e... Graça e paz, Jader Maranhão, um grande amigo meu de longa data, aproximadamente 25 anos, né, de amizade, de aliança. Shalom, shalom, povo de Deus que está nos assistindo exatamente agora. Para mim é muito importante estar aqui nesse primeiro programa para poder participar e compartilhar juntamente com você da palavra de Deus, né, no Papo de Fé. Nesse primeiro episódio, a gente quer explicar que essa é uma conversa de um leigo, como eu, com um religioso, um pastor, que sabe o caminho da fé e essa busca que a gente quer. A gente quer ajudar, eu quero ajudar as pessoas que são leigas, como eu, a encontrar o caminho de fortalecer ou de encontrar a sua fé no seu dia a dia ou no seu coração. Então, vamos lá. Hoje o tema de hoje vai ser sobre a oração, a força da oração e a confiança em Deus, que é a base. Eu acho que é a base do ensinamento da religião é a oração. Né? A gente, quando é pequeno, né, eu não conhecia nenhum versículo da Bíblia, mas já rezava o Pai Nosso antes de dormir. Né? Então, vamos lá no nosso primeiro episódio de Papo de Fé, falando sobre a força da oração. Filipenses 4, 6 e 7 fala alguma coisa sobre: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Pastor, para o senhor, o que é uma oração? A oração é uma conversa simples com Deus ou é um ato sagrado? Olha, Jader, para mim ela formata as duas questões. Ela é simples porque Deus é amor e Deus nos fez para estar perto dele, na nossa plena e intimidade. E é um ato sagrado porque você está diante do Deus que faz todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, entendeu? O Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Então, ela traz para nós as duas questões que você mencionou aí. Simplicidade, porque nos faz ser íntimo de Deus através da sua simplicidade, da simplicidade de Deus, porque Deus é um ser poderoso, simples naquilo que faz, naquilo que representa. E é sagrado sim, porque você vai adiante de Deus pedir, clamar, conversar, dialogar, não é? Colocar diante dele as suas demandas, os seus problemas, as suas necessidades. E ele está pronto para te ouvir, para te abençoar na medida do possível. Mas por que muitas vezes a gente sente que Deus demora a responder às nossas orações? Né? Como é que a gente vai distinguir esse silêncio de Deus a uma resposta negativa? Quer dizer, ele pode não estar nos respondendo ou não estar nos atendendo porque está negando alguma coisa para a gente. Como é que a gente vai saber a diferença dessa demora? Olha, Jader, na oração você aprende a ter intimidade com Deus.
Ninguém se torna íntimo de ninguém do dia para a noite, ou da noite para o dia. E às vezes a demora em Deus responder a sua oração, a minha oração, não quer dizer que Deus virou as costas para a gente. Mas muitas das vezes não é o momento para que Deus faça aquilo acontecer na nossa vida. Um pai de família, ele sabe que é melhor para os filhos, entendeu? E certamente ele sabe o momento certo, a hora exata de dar para o filho aquilo que o filho tanto quer. Deus, como nosso Pai Todo-Poderoso, ele sabe o momento certo, a hora exata para poder dar alguma coisa para a gente. Todos os nossos sonhos são de Deus. Tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você quer ser e sonha ter, é sonho de Deus. Às vezes são sonhos ambiciosos. As pessoas até entendem que você está sendo muito ambicioso para querer isso, querer aquilo. Mas Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe a hora certa de ativar na nossa vida aquilo que a gente tanto quer, se é que é da sua vontade. Então, não existe oração certa e oração errada, ou só existe o momento certo ou o momento errado para a gente fazer uma determinada oração? As duas coisas. Primeiro, para você pedir, você precisa ter intimidade com Deus, você precisa ter vida com Deus. Deus fala com você na igreja, num monte, Deus fala com você na rua. Deus está falando aqui agora, para você que me ouve, que você que nos assiste aqui agora. E existem vários métodos de Deus agir na nossa vida. E uma delas é esperar o momento exato para que Deus haja na nossa vida segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade, né? A oração do Pai Nosso, o que Jesus disse? Seja feita a tua vontade, não é? Se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável para a nossa vida. Prevalecendo a vontade de Deus, certamente a gente está no caminho certo. Nem sempre Deus vai dar para a gente aquilo que a gente tanto quer, porque pode não ser da sua vontade. Mas se for da vontade de Deus, certamente leve o tempo que levar. Vai acontecer na nossa vida. E Ele será glorificado através das nossas atitudes. Como eu falei, essa é a primeira oração que a gente aprende, ou pelo menos foi a que eu primeiro aprendi. Uhum. Né? O que mais ali a gente pode aprender com o Pai Nosso? Seria perdoar, ou seria amar as coisas e as pessoas, o que mais que a gente pode pensar de muito importante no Pai Nosso? Vamos lá, eu vou ler ele para você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o poder, a glória, para sempre. O reino e a glória para sempre. Então, o Pai Nosso nos ensina a buscarmos santidade, não é? A buscarmos hombridade, não é? Sermos humildes para com o nosso próximo, e nos ensina a sermos íntimos de Deus. E quando você aproxima dessa plena intimidade, Ele conforta o seu coração, você aprende a descansar. Descansar vai falar de confiar, você aprende a confiar em Deus, para que no momento certo, na hora certa, Ele possa ativar na sua vida aquilo que você tanto sonha ter para a sua vida. Agora, a oração, ela muda a vontade de Deus ou ela transforma a nossa vontade? Olha, Jader, na minha concepção, na minha interpretação, as duas coisas. Ela pode mudar a vontade de Deus, porque Deus é sensível e Deus sabe daquilo que nós queremos, daquilo que nós precisamos, e Deus pode sim ter um plano para a gente, mas através da nossa oração, como foi a vida do rei Ezequias, o profeta chegou para ele e falou assim: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai mais viver. A Bíblia vai dizer que ele virou para a parede, orou ao Senhor,
lembrando Deus, nada que Deus não se lembre, né? Das coisas boas que ele fizera quando ele era mais novo. E antes mesmo que o profeta saísse lá fora, no pátio, Deus fez com que o profeta retornasse onde o rei Ezequias estava e dissesse para ele, olha, eu ouvi a sua oração, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Então Deus mudou o roteiro. Então Deus pode sim, através da nossa sinceridade e através da simplicidade dele, mudar a história da nossa vida para melhor, não é? Eu creio que Deus, através das nossas ações, ele pode sim mudar uma atitude a nosso respeito e fazer com que os nossos sonhos, aquilo que a gente quer, seja assim realizado por ele. Pastor, qual foi o momento mais marcante na sua vida religiosa, né? Aquele momento de oração que mostrou alguma coisa e realmente fez uma transformação na sua vida. Teve um momento assim especial que mudou a sua vida para isso? Uma oração? Eu tive encontro com Deus através das orações, né? Eu posso dizer quem eu era. Há 34 anos atrás, eu tenho 33 anos de casado, 27 de ministério pastoral, e lá atrás eu vivi assim, momentos difíceis na minha juventude, não é? Com coisas desagradáveis, né? Aos olhos de Deus. Moral da história, uma vida de impiedade, né? Uma vida de inverdades, onde Deus nada se agradava das atitudes que eu tomara. E quando eu me converti, que eu comecei a me aproximar desse Jesus que os crentes tanto pregavam para mim, eu comecei a ter percepção de doce intimidade. Ele foi se revelando para mim e eu fui abrindo meu coração para ele, na oração, até que eu entendi que para mim conhecer Jesus, eu precisava ser um homem de oração. E através das minhas orações, Senhor Jesus transformou a minha vida, mudou a minha característica de pensamento, passei a ver, a enxergar diferente. Não quer dizer que nunca mais eu errei na vida, mas o Espírito Santo, uma vez quando entrou no meu coração, me fez ser um ser diferente, com um pensamento diferente. Enfim, uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova pessoa diante de Deus e da sociedade também. Tem algumas pessoas que encontram Jesus, encontram Deus nas horas difíceis, mas outras já são criadas e não precisam de dificuldades, passar por dificuldades para se tornarem pessoas de fé, né? Por que será que tantas pessoas, tantos cristãos, abandonam a oração justamente nos tempos difíceis, né? Quando eles mais precisam dela, às vezes eles se abandonam. O senhor deve ter alguma vez conhecido alguém que, nesse caso, né, que tenha acontecido isso, né? A pessoa precisa muito, está sofrendo, está em dificuldade, ela, por algum motivo, ela abandona a igreja ou abandona a fé, né? Você falou uma coisa importante. Não abandona a igreja, né? Porque a igreja é uma religião, mas abandona a fé. Isso. Muitas pessoas só servem a Deus nos dias de hoje, pleno século XXI. Quando se tem um carro do ano, uma casa muito boa para se viver, para se habitar, quando se tem uma conta bancária muito gorda, quando seus filhos estudam em colégios particulares, quando você não passa privacidade de nada, não é? Mas Jesus não nasceu num hotel 5 estrelas, 7 estrelas. Jesus não nasceu de frente para a praia em Copacabana. Quando Maria foi dar à luz a Jesus, ele foi colocado numa manjedoura, ela deu à luz numa manjedoura, porque não tinha local na estalagem para ela poder dar à luz ao Filho de Deus. E a gente percebe que muitas pessoas nos dias de hoje só servem a Deus quanto tem. Se você tem,
Desculpa te falar, mas a sociedade hoje, muitas pessoas na sociedade hoje pensa dessa forma, interpreta dessa forma. Você vale o que você tem no bolso. Se você tem, você presta. Se você não tem, você não presta. Muitas pessoas servem a Deus por aquilo que Ele pode te proporcionar. É a famosa teologia da prosperidade, que eu não prego isso na igreja. Não prego isso. Eu ia perguntar sobre isso. Teologia da prosperidade. Nananina não. A gente prega a salvação. A prosperidade é consequência da sua obediência em servir o reino de Deus. E muitas pessoas abandonam o evangelho porque estava namorando uma moça ou estava namorando um moço, de repente na igreja, ambos se largaram. Ah, a moça me largou, o rapaz foi embora, para que ficar aqui? Nada que me interessa. Ou seja, segundo as intenções. Mas abrir o coração realmente, muitas pessoas não querem. E quando isso acontece, fica impossível de Deus fazer alguma coisa por uma pessoa que está na igreja, na presença dele, interessada em outras coisas que não seja buscar a presença dele, em fazer exclusivamente a vontade dele. Por isso muitas pessoas desistem do propósito, porque se acovardam. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, o profeta vai dizer assim, Deus falou assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então, diante da sua adversidade, do seu momento mal, do seu dia mal, você vai clamar ao Deus de Israel. E Ele vai ouvir a sua oração. E Ele vai abençoar você. Mas as pessoas, quando estão passando por adversidades, atravessando um deserto, elas não querem clamar. Ou ela tem o que ela quer, ou elas se acovardam, viram as costas e vão embora. Ainda sai falando mal da igreja, do pastor, porque nada deu certo. E, na verdade, Deus não trata com ninguém dessa forma. E é justamente no momento onde as coisas estão mais difíceis é que a gente também deve manter a oração. Com certeza. Né? E depois, quando as coisas estiverem boas, a gente deve orar para agradecer aquela bênção. É isso, né, pastor? Mateus capítulo 4, o Evangelho de Mateus capítulo 4, o texto vai dizer que o diabo sabia que Jesus tinha fome. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para jejuar. E Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber. O diabo sabia que Jesus tinha fome. E ele chega ali e ele começa a entrevistar Jesus. Tu és o Filho de Deus? Em outras palavras, o Senhor não está com fome? Pega essas pedras aí e transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, durante 3, 4 vezes o diabo tentou Jesus. A última tentativa de Satanás foi, se tu prostrares e me adorares, eu te darei todo esse reino que é meu, foi entregue nas minhas mãos, e eu dou para quem eu quero. O diabo sabia que Jesus estava fisicamente fraco, necessitado de se alimentar. Jesus respondeu para o diabo, vá-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele o servirá. O diabo saiu da presença de Deus, os anjos de Deus vieram e serviram ao Senhor Jesus na sua necessidade, no tempo hábil daquilo que ele estava precisando. E assim acontece com a gente. O diabo sabe daquilo que nós precisamos. E ele tenta, de alguma forma, nos bombardear com assédios de várias maneiras para tentar desviar a nossa mente do foco, que é, de fato, obedecer a palavra de Deus. Você estava falando, ele, no deserto ele estava só, né? Sim. Jesus estava só. Jesus estava só. Aí vem uma pergunta importante aqui. A oração em comunidade, né? Ela tem mais poder do que a oração que a gente faz individualmente na nossa casa, no nosso canto, sentado no carro. Profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11, o Senhor Deus falou assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos esperais.
Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Eu acredito que a oração em assembleia, em congregação, é muito forte. Porque você se reúne em uma igreja, onde várias pessoas ali estão, para clamar ao poderoso, ao Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma, na sua simplicidade e na sua intimidade com Deus. Eu mesmo, quando não tem ninguém para ir ao monte comigo, aqui o Alto do Iperge, eu vou sozinho. E eu sei que Deus me ouve. Eu estou ali conversando com Ele na minha particularidade, né, com os olhos fechados ou abertos. E eu estou ali falando com Deus e eu sei que Ele me ouve. Eu sei que Ele está presente. Independente se eu estou dirigindo o carro, como eu vinha de casa agora, guiando meu carro, cantando uma música, e Deus sentado do meu lado. Entendeu? Então, independentemente se você está um grupo de pessoas clamando, orando, buscando, ou você está sozinho, se a sua oração é sincera, Deus está presente e Ele te responde sim, Jader. Pastor, é lógico que você criar o hábito da oração desde criança é importante para você se tornar mais cedo um adulto de fé, né? que tenha bons valores cristãos. Né? Como ensinar hoje em dia as crianças a criarem hábitos de oração, de uma oração verdadeira? Porque senão a gente fica só no Pai Nosso. Eu fui criado só com o Pai Nosso, no caso cristão, é o Pai Nosso e Ave Maria. Mas tem milhares, dezenas de orações importantes que a gente pode fazer ou pode ouvir, né? Como é que uma mãe, o pai pode fazer para levar a criança a criar esse hábito de oração, né? Porque principalmente criança, todo dia a mesma oração, a mesma coisa, fica lá automático, tá, Pai Nosso, acabou. A Bíblia vai dizer o seguinte: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que mais tarde ela não se perca. Oração, muitas das vezes, não é só você falar com Deus em forma de clamor, mas de louvor, de cântico, de agradecimento, de obediência à sua palavra, não é? E, infelizmente, não precisa ser um cristão lavado e enxugado, redimido no sangue de Jesus para fazer o que é certo e o que é errado. Como sociedade, no núcleo celular que a gente vive, é importante nós ensinarmos os nossos filhos e netos o caminho que tem que ser tomado para que ela cresça e jamais venha se desviar, não é? Com bons comportamentos, não é? Eu tive um problema alguns anos atrás, em uma certa escola aqui em Cordeiro, com a minha neta. E minha neta estava muito doentinha, faltando muitas aulas, né? E chegou um comunicado na casa da minha filha que estavam dispostos a chamar o conselho tutelar para ir na casa da minha filha para ver por que a minha neta não ia à escola. Aquilo me revoltou. Me revoltou como um cristão, como um religioso, não é? Dentro das minhas limitações, defendendo leis estaduais e municipais e federais, que como crente me garante o Estado Democrático de Direito. Eu fui até lá, falei, olha, por que conselho tutelar? Eu disse para aquela diretora, olha, tem muitas crianças que aqui estudam que fazem um monte de coisas erradas aqui. Porque os pais ensinam errado, mas a minha neta tem 3 anos. Ela já ora na igreja, ela ora em casa, ela já canta. Ela é uma menina obediente aos pais, a mim que sou avô,
a avó dela. Então, me desculpe, mas conselho tutelar quem faz na minha casa sou eu. É a mãe dela, é o pai dela, não é vocês. Eu fui muito severo para falar. E depois eu até me arrependi de ter falado da forma que eu falei, que eu fui muito direto. Se eu tiver de falar, nossa, eu me conheço, né? Então, depois eu acabei pedindo perdão para a diretora lá, mas ela concordou comigo. Tem pais que deixam as crianças na escola, as crianças fazem um monte de coisa errada na escola porque eles entendem que educar é dar um ensinamento familiar. Na verdade, não é. A escola ensina... Né? A escola, no caso, talvez precisasse saber primeiro saber perguntar quais são os motivos para antes de fazer qualquer tipo de não é ameaça, mas qualquer tipo de pressão assim, né? Mas como é que a gente faz para que a gente faça as crianças criarem o hábito? É em casa ou é na escola? Jader, educação cristã. Eu, quando fiz bacharel, eu fiz uma disciplina chamada Educação Cristã. E ali você ensina passo a passo aos seus filhos a aprenderem a orarem, a se submeterem aos mais velhos. Isso também é prática de oração. Um filho que vai para a escola, ele chega na escola e ele é referência na escola, a primeira coisa que os professores vão notar é que aquele filho é uma referência sua. É uma referência do pai, da mãe, entendeu? Uma criança bem intencionada. Isso é prática de oração. Sim. Né? Agora, como é que o senhor vê agora as redes sociais na campanha de divulgação de oração? Hoje a gente vê, tem muitos canais no YouTube e tal, e outros canais, tem muitas coisas ruins, né, nas redes sociais, mas também tem campanhas de oração e nas redes sociais. Na época na época de Jesus, lá nos anos 0, 2000, no ano 30 e tal, não existia rede social, né? Então ele não podia dizer que orar pela internet era pecado, né? Então não existia ainda, era pecado. O que o senhor acha? É pecado a gente orar junto com um vídeo ou alguma coisa assim? Importantíssimo, entendeu? Eu disse aqui, uns dias atrás, aqui no centro, conversando com uma pessoa, eu não me lembro o país, que ele chegou no local e estava escrito assim, beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola. Ou seja, a Coca-Cola chegou onde o evangelho não chegou ainda. E a NET, com certeza, ela proporciona esse momento importante de nós levarmos a oração para uma pessoa que está aflita lá do outro lado do mundo, vendo você orar, vendo você clamar, né? Assistindo esse vídeo, certamente vai trazer uma consolidação no coração daquela pessoa, na mente daquela pessoa, para ela poder jogar todo o fardo pesado fora, através do poder da oração. Coisa que, se não fosse a NET, jamais a pessoa poderia ouvir, poderia me ver, ou poderia ouvir. Mas, com o avanço tecnológico do mundo, muito importante nós usarmos a internet para as práticas boas, porque, como você falou aí, também se usa muito a internet para as coisas do mal, não é? Perfeito. É um território aberto para qualquer tipo de gente. É terra de ninguém, essa é a verdade. Eu tenho uma pergunta aqui também. Sim. Qual é o maior erro que a gente pode cometer na hora de orar? Seria orar sem fé? Se você não tiver com fé naquela hora, é melhor você falar assim, não vou orar agora não. Ou mesmo que você
não esteja com aquele momento de inspiração e tal, você, não, vou orar porque deu 5 horas, eu tenho que orar, está no meu horário de orar, eu vou orar. O escritor de Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você acredita. Então, se você dobra o seu joelho, ou mesmo deitado ou sentado, você vai falar com Deus, você tem que crer que Ele está te ouvindo. E sobre a sua oração, Ele vai manifestar a sua presença e Ele vai trazer conforto e consolo no seu momento de fé para que aquilo que você tanto quer aconteça. Quer ver só uma coisa importante? É polêmico que eu vou dizer aqui. Isso pode acontecer com você. Pode lá, hein? Com certeza. Pode acontecer comigo, mas acontece diariamente. A pessoa vai para um velório e tem pessoas que passam muito mal, não é? Não aceita a perca daquele ente querido. Eu até respeito essa performance de pessoas que ficam naquele desespero. Vê o luto de uma forma diferente. Né? Obrigado por me ajudar aqui, né? Uhum. É até difícil de eu falar sobre isso. Mas quem tem o Espírito Santo, ele até chora a perca de um ente querido. Ele chora, ele desaba. Mas o Espírito Santo, ele é conforto, ele é consolo. O Espírito Santo não deixa você se descabelar, se desesperar. Sério, um dia aqui em Cordeiro, eu fui convidado para fazer um ato fúnebre aqui na capela mortuária local. E eu nunca tinha visto o que eu vi. Eu comecei a ministrar, a pessoa debruçou sobre o esquife, o peso da pessoa, com mais o peso da pessoa que estava dentro do esquife, afundou o esquife e a pessoa caiu no chão. Eu fiquei horrorizado com aquela cena. Desespero. Sim. Então, a falta de ter o Espírito Santo na sua vida faz com que você se desespere e faça coisas loucas. Muitas pessoas tiram a própria vida. Falta de Deus, falta de paz dentro de si. Então, a fé ajuda a você enfrentar o luto com mais... Não com tranquilidade, mas com mais paz. Mais paz. Com mais paz. Eu creio que com mais paz. Sofre igual, mas sim, tem uma outra visão. Já viu quando você... Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você, e acontece diariamente. Alguém chega para você para pedir um conselho, para falar alguma coisa contigo, de alguma coisa que ela precisa, e você é conforto naquele momento, e você é consolo, sim, e a solução daquele problema, e a pessoa fica alegre. Com a palavra, né? Com uma palavra e com a bondade daquilo que aconteceu, a pessoa se sente alegre. Sim. A pessoa se sente confortavelmente falando. Assim também é a nossa vida quando a gente está passando por um problema difícil, não é? Eu perdi uma irmã há 2 anos atrás, eu choro o luto dela até hoje. Às vezes, quando lembro, me sinto mal, mas o Espírito Santo, ele é conforto dentro do meu coração. Ele me ajuda nas minhas fraquezas a superar e a suportar a perca e a vencer a mim mesmo nesse momento, às vezes, de aflição que eu sinto. Sim. Uma pessoa que não tem esse momento de fé, que é buscar Deus, que o que te aproxima da fé é a oração. Sim. Se você ora, Deus está presente na sua vida. Se você não ora, se você vira as costas para Deus, não tem como Deus fazer nada por você. É muito importante orar. Tema muito sugestivo seu neste dia. Bem. Pastor, tem uma... Eu tenho estudado muito inteligência artificial. Né? Tô fanático por isso. Se aprofundando, né? Tô estudando bastante. Graças a Deus. Eu vou falar uma coisa para quem estiver ouvindo a gente aqui. Hoje mesmo eu estava falando na reunião sobre isso. Olha, ninguém deve ficar preocupado de que a inteligência artificial vai tirar o emprego de A ou de B.
Mas quem pode tirar o emprego de uma pessoa é uma outra pessoa que domine bem a inteligência artificial. E, para isso, eu pedi a inteligência artificial para fazer uma pergunta aqui para o senhor. Né? Não sei, não é essa aí, não. O Bruno, o nosso técnico aqui, ele vai ter que se virar aqui, que está no meu celular. Né? É só o áudio, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Não, esse aqui não. Esse aqui. Se a Bíblia diz que Deus já sabe de tudo, Mateus 6:8, por que devemos orar diariamente? O que eu entendi dela. Deus já sabe tudo. Então ele já sabe o que eu vou pedir. Sim. Ele já sabe qual é a minha dor. Ele já sabe qual é o meu sentimento. Né? Ele já sabe se eu creio em Deus ou se não creio. Né? Não tem como eu orar e falar assim, vou enganar Deus e vou orar aqui. Vou rezar 3 Pais Nossos aqui e tal, e vou enganar ele. Ele sabe disso. Né? Agora, se ele sabe disso, para que eu preciso orar? Primeiro porque ele quer que você se aproxime dele. É o que a inteligência artificial quer saber. Eu vou tentar responder para ela. Primeiro porque ele quer que você se aproxime dele. Como eu disse anteriormente, seja uma pessoa íntima dele, próxima dele. Não é? Assim como você quer conhecer Deus, Deus já te conhece, mas ele precisa que você se aproxime dele. Por quê? Porque o adversário das nossas vidas, ele está solto no mundo. Quando ele fez aquele momento de bagunça lá no céu, isso é um outro tema para um outro dia, para um outro assunto. Sim. Que ele andava no meio das pedras afogueadas do Monte Santo de Deus, ele era perfeito em seus caminhos, até o dia em que ele armazenou maldade em seu coração, pecando contra Deus, sendo um anjo rebelde, sendo um anjo desobediente. Achou ele porque era um anjo bonito, formoso, carismático, tocava os instrumentos no céu, todos os instrumentos, e tinha muito carisma com os outros demais anjos, poderia formar um céu para ele, ser ele o Deus de todos os outros anjos. Deus, sendo onisciente, descobriu a façanha de Lúcifer e expulsou ele do céu, mandando ele para a terra. Até então, a terra não era sem forma nem era vazia. Era. Gênesis capítulo 1 vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Mas eu entendo que tudo que Deus faz é perfeito. Você concorda comigo? Sim, lógico. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas quando o adversário foi lançado para a terra, ele destrói a terra. E quando Deus resolve criar o livro de Gênesis, criar o Éden, o diabo já estava ali na terra. Ele já passeava na terra. Não é? E pela sua caminhada na terra, agora Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança. Eu vou adiantar o assunto aqui porque a estrada é longa. Deus faz Adão, de Adão faz Eva, cria um jardim, coloca o homem ali. E ali, o homem foi tentado pelo diabo. E pela desobediência de Adão e Eva, veio o pecado no mundo. Então, quando você, respondendo a sua pergunta, está passando por um momento hoje, e Deus já sabe daquilo que você precisa, porque Ele conhece seu coração, e você sabe que Ele conhece você, não é? Naquela situação que você está pedindo, é porque Ele quer que você busque a Ele. Porque é nesse exato momento que o adversário, que o inimigo da sua alma, que é o diabo, de alguma forma, está tentando desobstruir você do caminho que você está seguindo. Então, as adversidades na nossa vida é uma forma de nos mantermos no caminho de pé, sem desviar para a direita ou para a esquerda, mas olhando para frente, olhando para o alvo, que é Jesus. Entendeu? Quando nós falamos aqui uns minutos atrás de pessoas que largaram a fé, abandonaram o evangelho. Não a religião A, B, C, D, não. Abandonaram o evangelho de Cristo.
Não é? Eu não defendo uma placa de hino nacional. Eu sou metodista edificando vidas do bispo Eli Laje Bento, lá em Nova Iguaçu. Mas eu defendo o cristianismo acima de tudo. Para depois Sim. eu defender uma bandeira de uma religião, melhor dizendo, né? Então eu entendo que se eu tiver buscando a vontade de Deus para a minha vida, eu vou me desviar, eu vou errar o caminho, e Deus, já sabendo o que eu quero e vendo em mim a minha obediência à vontade dele, ele vai manter na minha vida o propósito para que eu possa alcançar o meu objetivo. Eu penso dessa forma. Obrigado, pastor. Bom, nós estamos para encerrar aqui nosso primeiro episódio. Eu queria 2 ou 3 sugestões de músicas que o senhor tem ouvido agora, ou que o senhor gosta de ouvir naqueles momentos ou de mais alegria, ou de maior... que te dê mais força e fortaleça a sua fé. Né? Eu tenho as minhas aqui, Também. eu vou falar aqui. Eu gosto muito de Acalma o Meu Coração, do Anderson Freire. Ótimo. Né? Ninguém Explica Deus. Excelente. O senhor explicou bastante, né? Mas a música Ninguém Explica Deus, de Preto no Branco. Uhum. Né? E é que eu acho mais... nesse momento a gente ouve bastante, Quão Grande é o Meu Deus. Muito linda essa música. Né? Com a Soraya Moraes. A minha filha canta muito essa canção na igreja. Quais são as 2 ou 3 músicas que o senhor recomendaria para o pessoal, depois que sair daqui, botar lá na internet, no YouTube, no CD, e ouvir ainda hoje, né? Olha, Jader, dar nome de música aqui agora, eu tenho dificuldade de lembrar. Gosto muito de Trazendo a Arca, né? Mas tem 3 CDs que eu amo. Primeiro, Fernandinho, que para mim é um exemplo de vida. De vida. Desde o tempo que o senhor falava na rádio lá, Nossa, do Helênio. Né? Desde a época do Helênio eu falava de Fernandinho. Ele foi a Macuco e não veio a Cordeiro, não é? Mas quem sabe quem sabe um dia a exposição traga o Fernandinho em Cordeiro, né? Isso, que é fantástico. É fantástico, é excelente. Batista da Lagoinha, participei de um evento aqui com o André Valadão na época. Sim. Quando eu fazia parte do Conselho de Pastores. E tivemos a oportunidade de trazer o André Valadão aqui. Foi tremendo o evento do André. Deu aproximadamente 8 mil pessoas. Você estava lá? Deu 8 mil pessoas, não é? Naquele evento aqui, segundo o Corpo de Bombeiro. Deu mais, gente. Isso. E a Aline Barros, que eu sou fanzaço. Mas essa é difícil de trazer. Essa tá top. Sinceramente, são cantores gospel que eu adoro, que eu amo muito, entendeu? Uhum. Mas o celeiro é vasto, né? Graças a Deus, a música gospel hoje cresceu muito no Brasil, né? E é muito bom você pôr, como o Helene tinha programa ali no Park Shop, né? O nome do meu programa era o Restituição, um programa que batia recorde de audiência. O Helene está aqui, pode afirmar isso. Uhum. Ligação bombava mesmo, eu ia para dentro, não tinha nada de rádio, não tinha comunicação, não tinha poder de fala, não tinha nada. Eu aprendi assim pelo Espírito Santo e Deus foi me usando e graças a Deus o programa cresceu. De uma forma maravilhosa. Nessa época eu aprendi a admirar a sua palavra e a sua... Graças a Deus. Nos tornamos amigos por causa do programa Restituição, né? Seu dom. Graças a Deus, louvado seja Deus. Pastor, muito obrigado pela sua presença, por esse laboratório aqui que a gente está fazendo. E queria que o senhor deixasse uma palavra a quem está nos assistindo. Bem. Vamos lá naquela câmera. João capítulo 16, João capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o amor de Deus. Ele deu o seu filho. Você teria coragem de dar um filho seu, um neto seu, para salvar
a humanidade? Eu te faço essa pergunta aqui agora. Eu não teria. Sério, de boa. Podia explodir Cordeiro, o Rio de Janeiro junto, mas eu não daria um filho meu, um neto meu, para salvar a humanidade. Mas Deus deu seu filho, Jesus, para salvar você. E se você me assiste hoje aqui, se você assiste o programa Papo de Fé, foi porque Deus te concedeu essa oportunidade de você estar aqui hoje, nos assistindo através desse programa de excelência. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, shalom, shalom. Bom, esse foi o primeiro episódio do Papo de Fé com Jader Maranhão e hoje com o pastor Adriano Ribeiro, da Igreja Metodista Edificando Vidas. Amém. Muito obrigado. Pastor, não vamos sair aqui não, que nós vamos gravar outro episódio ainda Amém. hoje. Tamo junto, misturado. Muito obrigado a todos. Um abraço.